Olá, você que me acompanha com os meus vídeos aqui no YouTube. Aqui estamos novamente para falar sobre mais uma música. Aqueles que têm me acompanhado sabem que eu falo de hinos antigos, hinos de 1500, e eu falo de hinos atuais, da nova geração, desde a década de 70, 80, 90, ano 2000, ano 2020. Então, se você está vendo meu vídeo pela primeira vez, não esqueça de se inscrever aí, colocar o seu gostei ou não gostei, colocar o sininho, porque aí sempre que eu fizer um novo vídeo e postar no YouTube, você irá receber. Agora eu vou abrir para você esta canção aqui. Acho que você gosta dela. Acho que você já ouviu essa canção ou cantou na sua igreja. Um santuário puro e santo e verdadeiro, com gratidão eu faço essa oração. Claro que você já ouviu. Eu mesmo já cantei muito na igreja esta canção. Aqui está sendo cantada por Mara Lima e mais outras artistas com ela. Mas, pastor, onde é que está o problema desta canção? Acontece que eu costumo analisar cada música, não tanto a música, eu analiso a letra, para ver se a letra ela é uma letra bíblica. Mas não sei por que esta letra me deixou intrigado. Então resolvi percorrer as páginas da Bíblia para ver se a letra é verdadeira ou não. E descobri que ela é muito sutil, porque ela faz a pessoa cantar de maneira antropocêntrica, voltada para si mesmo. Ela quer que Deus faça dela um santuário. Ou como diz a música em inglês do autor, o autor é o Dr. John Rotha, que é um teólogo americano. Eu andei pesquisando nas páginas dele. Ele canta: Lord, prepare me a sanctuary. Senhor, prepara para mim um santuário. Mas eu pergunto, não somos nós que temos de construir para Deus um santuário? Quer dizer, eu preparo a minha vida, eu me santifico para que meu corpo, alma e espírito lhe seja santuário. Mas a letra em português, igualzinha em inglês, diz: faz de mim, Senhor, um santuário. Quer dizer, estamos passando a responsabilidade para Deus construir um santuário. Então a responsabilidade de fazer um santuário para Deus não é mais nossa, é dele. Ele é que tem que fazer de mim um santuário. Então alguma coisa está errada aí. Teologicamente, não é Deus quem tem que preparar um santuário para ele e nós. Bem ao contrário. Nós é que temos que preparar um santuário para ele. No caso, como eu mencionei, o autor em inglês diz: Lord, prepare me a sanctuary. Quer dizer, estou pedindo: Deus, me faz de mim um santuário. Mas é eu que tenho que fazer para Deus da minha vida, do meu corpo, um santuário. A música do Dr. John Rotha é linda, mas a letra é muito romântica. E essa é uma característica de muitas letras surgidas nos últimos anos. Elas são plenas de romantismo e falha no teologismo. Vejamos bem, santuário no Antigo Testamento era um templo ou uma casa consagrada a Deus ou a algum ídolo, aos deuses pagãos. Havia santuário construído para Deus e para os deuses. E Deus pede que Moisés construa um santuário para ele, onde estaria a sua presença.
Em Êxodo 25:8 diz: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. No caso, o tabernáculo indicava que a presença no meio do povo era de Deus. Aquele tabernáculo feito de couro indicava que Deus podia ser adorado ali. Êxodo 36:1, ele chama Bezalel e chama Oliabe, que eram homens hábeis, para fazer todo aquele material do santuário. Anos depois, Salomão construiu um santuário para Deus. Mas no fim da vida, Salomão construiu também um santuário para os deuses de suas esposas. Olha o que diz 1 Reis 11:7. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Essas nações, Moabe e Amon, elas surgiram do incesto de Ló, ainda que foi inconsciente, diz lá o texto, com as suas duas filhas. E geraram realmente nações que cultuavam demônios. Demônios de incesto, demônios abortivos. E no Novo Testamento? No Novo Testamento, Jesus fala do seu corpo como santuário. Quando ele diz para os escribas e fariseus que eu posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias, eles acusaram Jesus de que Jesus tinha dito que aquele templo de Jerusalém iria ser destruído e ele reedificaria em 3 dias. O templo demorou 40 anos para ser construído por Herodes. Mas ele estava se referindo ao corpo dele, diz João. O corpo de Jesus. Paulo fala da igreja como santuário de Deus. Sempre interpretamos que o nosso corpo é o santuário. Em certo sentido, não está errado. No entanto, em 1 Coríntios 3,16, Paulo diz: vocês não sabem que vocês são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Habita em quem? Na igreja. A igreja é o santuário hoje, o santuário de Deus. A igreja é o lugar da habitação de Cristo. O verdadeiro santuário é a igreja. Por isso ele acrescenta em 1 Coríntios 3,17, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. O cara mete a mão contra a igreja, Deus vai contra ele. Não é que Deus vai contra a pessoa, não, Deus vai contra a pessoa da igreja, não, Deus vai contra aquela pessoa que quer destruir a igreja. E isso aconteceu em toda a história. Porque o santuário de Deus, que são vocês, diz Paulo, é sagrado. Então está falando de uma corporação, de um grupo grande, não individual. Tá? Quando um deputado federal aí, esquerdista, disse que iria acabar com a igreja, eu mandei um e-mail para ele, dizendo, o teu reino acabou, tu vais até fugir do Brasil. E foi o que aconteceu com ele. Vós quem? Que Paulo fala? A igreja. Quando ele diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Ele está se referindo ao corpo igreja. Tá? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Ele fala em 2 Coríntios 6,16. Então o santuário de Deus na terra hoje é a igreja e não uma pessoa apenas. E Paulo, no livro aos Efésios, ele fala dessa igreja, que é santuário, como um edifício bem ajustado, que cresce para santuário dedicado ao Senhor. Está lá em Efésios 2,21. Quer dizer, a igreja é um corpo bem ajustado, que cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então é muito interessante, porque Paulo está falando desse assunto. Pedro vai mais além, porque Pedro diz, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ora, ele está dizendo que individualmente, você e eu somos uma pedra. Mas ajuntando as pedras, nós formamos o edifício, a casa espiritual, o santuário de Deus.
Então, para que Deus construa um santuário em mim, não seria pedir uma coisa fora do escopo bíblico? Em 2 Tessalonicenses 2,4, quando Paulo fala de uma pessoa, não é? Ele diz, quando ele fala do anticristo, ele diz que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse Deus. Este santuário não é o templo de Jerusalém, como defendem alguns. E os escatologistas dizem que primeiro vai ser construído o templo de Jerusalém, aí o anticristo vai se assentar lá como Deus. Nada disso. O anticristo já se assentou no meio da igreja. É isso que temos que entender. Um homem se assenta no meio da igreja, no santuário de Deus. Então Paulo, a palavra de Paulo está falando da igreja. Eu sozinho sou apenas uma pedra, mas juntamente com meus irmãos somos o templo. Então a igreja é o santuário e não o indivíduo. Eu vou deixar aqui para que você reflita. Você pode deixar o seu comentário aí, mas é sutil. Porque quando eu canto essa canção que eu acabei de mostrar para vocês aqui, faz de mim, Senhor, um santuário, eu estou cantando, pedindo uma coisa assim, só para mim. Só para mim, faz de mim, Senhor, um santuário. Eu quero ser um santuário. Tá, mas e meus demais irmãos? Por acaso os meus amados irmãos não são também santuário de Deus? Então pensa bem nesse assunto e, se possível, deixa aí o seu... Essa é a introdução do CD deles. Eu até não gostei da introdução porque não combina bem, né? Esse show de guitarra aí não combina bem para o que vai ser cantado depois. Faz de mim, Senhor, um santuário. Então eu deixo aqui para você, pense bem nesse assunto e sempre que for entoar uma música, busque base bíblica para ela. Assim eu faço com os hinos do cantor cristão, os salmos e hinos, da harpa cristã e com todos os hinos que vêm surgindo nos últimos anos. Deus abençoe você e até uma próxima.